Querido Senhor, por favor, esteja conosco nessa hora, mais uma vez, Senhor, para avançar nosso estudo. Queremos finalizar a temática do Daniel 11, mesmo que tem muitas coisas ainda que dizer. Queremos chegar até certo ponto aqui para fazer uma ênfase nos eventos que ocorrerão na meia-noite, nosso tempo. Ajuda-nos, por favor, para compreender isto. Guia-nos e ajuda para não esquecer nenhuma coisa que é de importância, para, pelo menos, mencionar nosso estudo. Abençoe a cada um que está presente, a todos que estão estudando conosco. Pedimos isso pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como já falamos, essa hora vamos a concluir nossa breve série de Daniel 11. Tem ainda bastante versículos aqui nesse capítulo. Uns 20 versículos, não, uns 30 versículos ainda, um pouco mais. Mas a ideia essa hora é chegar até um certo ponto, chegar aos eventos da meia-noite, aqui nesse capítulo. Depois vamos dar um resumo mais rápido de todos os eventos. Chegamos até o versículo 11 e podemos agora ler os versículos 12 e 13 de Daniel 11. Daniel 11, versículo 12. E a multidão será tirada e o seu coração te elevará. Já leímos isto, não? Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte, versículo 13, tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então, ao fim do tempo, aqui nesse versículo, também fim de nosso tempo, o rei do norte se preparou para novamente se vingar da sua derrota na batalha de Ráfia. Então aqui nessa história, podemos talvez continuar com o versículo 14, porque é parte da mesma história. 14 fala, e naqueles tempos, os mesmos reis, e naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Então aqui temos o Ptolomeu, o quinto. Ele nessas alturas foi um menino, 5 anos, um pequeno, 5 anos. E ainda o mesmo Antíoco Magno, que levanta um exército contra o rei do sul. Qual era o terceiro, não? Sim. E Ptolomeu é chamado Epifanes. Ok. Nesse tempo aqui, entre versículo 13 e versículo 14, e o seguinte versículo 15, temos o tempo entre meia-noite e depois vamos ver o clamor da meia-noite. Deve ser um tempo breve, mas bastante longo, ou com certo tempo para o exército se poder recuperar e se formar e se preparar para atacar novamente. Somente aqui tínhamos a batalha de Ráfia, 217, não? Foi isso? 217. E aqui passa só uns poucos anos até aquele rei, Antíoco Magno, amar novamente o exército.
para atacar o rei Epífanes. E aqui fala que muitos se levantarão contra o rei do sul, ou seja, muitos se levantarão contra a Rússia em nossa história. E aqui o assunto é que Rússia ou Ptolomeu acharam basicamente ser invictos. Mas as circunstâncias mudaram, morreu o pai e ficou o seu filho no trono, o filho de 5 anos. Então, para aproveitar isto, Antíoco agora quer atacar de novo. E ele faz aliança com outros reis, com o rei da Macedônia, Filipe, o V. E com essa aliança eles procuram atacar, então, o rei do sul. Mas agora acontece uma coisa no versículo 14. Vocês leram aqui, e naqueles tempos, 14, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentro do teu povo se levantarão. Então, quais são os violentos? Aqui nesse versículo aparece um novo povo, os violentos. Eles não foram mencionados antes. Outras traduções não falam violentos, porque aquela palavra também pode significar os ladrões ou roubadores, sim? Os quebrantadores. A palavra significa todas as coisas aqui. Quebrantadores, os ladrões. Claro, na lógica da estátua, na lógica das visões que Daniel recebeu, sabemos que em certo momento, Grécia vai acabar e Roma vai começar. Agora na Bíblia, vocês podem ver isso rápido, se quiserem, em Daniel 2, versículo 40. A Bíblia conhece o povo dos quebrantadores. Versículo 40 fala, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então o quarto reino são os romanos, eles são os quebrantadores, e eles entram nesse momento da história. Historicamente, o pai do Ptolomeu tinha feito um pacto de proteção com os romanos. Deixa eu ver se dá para ver aqui na mapa. Ok, nessa mapa, toda a história acontece aqui. Todo o tempo, tudo acontece aqui, ao redor de Israel. Ok? O sul, norte de Israel. Todo mundo passa por Israel todo o tempo. Às vezes Israel parte do rei do norte e do rei do sul. Agora, nesse momento, como o Egito foi vitorioso, mas ficou fraco pelo rei jovem, menino, então ele quer aproveitar, faz uma aliança com o rei da Macedônia, e eles vão para atacar o Egito. E se vingar também. Nesse momento, Roma. Antíoco III faz aliança com Filipe, o V da Macedônia. Mas nesse momento, Itália, ou Roma, entra na história. Roma não tinha participado dessa história. Roma já existia faz muito tempo, um império forte, uma república. Foi reino, depois república, e Roma já tinha começado a controlar muito dessas áreas aqui, mas eles não entraram ainda nas áreas da Grécia. Eles não entraram por aqui, eles conquistaram áreas por outro lado. Começaram a dominar o mar Mediterrâneo por aqui. Eles se tinham estabelecido aqui em Cartago, na África, mas agora chegou o momento para Roma entrar na história. O interessante da história bíblica é que tem um padrão.
que esos povos, somente existem na história, ou são mencionados na Bíblia, porque eles fizeram uma coisa. Eles entraram em contato com o povo de Deus. Às vezes as pessoas perguntam por que a Bíblia não fala de China. Por que não fala dos aztecas, dos incas, grandes impérios? Muito importante na história. Por que não fala nada deles? Simplesmente porque eles não têm nada a ver com a história sagrada do povo de Deus. Babilônia somente entra na história no momento que eles têm contato com o povo de Deus. E assim com todos os povos. Mas aqui tem uma exceção. Roma entra na história antes do tempo. Aqueles homens violentos, os romanos, entram na história por circunstâncias especiais. Eles não têm contato com o povo de Deus ainda. Vão ter. Nessa história compreendemos isso. Roma, em nossa história, o papado, ainda não está pronto para se levantar contra o povo de Deus. Isso tem que acontecer um pouco mais depois no decreto dominical. Mas as circunstâncias forçam a Roma papal, a entrar na história. Entrar na história nessa altura já. Entre meia-noite e clamor de meia-noite. Eu acho que é o poder econômico. Poder econômico. É que vai influenciar a gente que fica. Ok. A lógica dessa história é aqui. E 100 anos mais ou menos. 100 anos mais ou menos. Literal? Literal. Isso foi exatamente no ano 205. 205 a.C. Ok, Roma entra, porque eles têm que entrar, porque tem pacto, tem aliança, tem que ajudar ao rei do sul, ok? Nesse caso. Nossa história é diferente. Roma, papal tem que entrar para ajudar as suas tropas, que foram destruídas por Rússia. Então, talvez, como o Valdir está falando, circunstâncias econômicas, se nós imaginamos que os Estados Unidos vão ser conquistados por Rússia, tem pouco tempo para se levantar, para se vingar. Então, você como vai fazer isso? Tem que levantar a economia, tem que produzir armamento, tem que se levantar para um contra-ataque bem preparado. Vocês conhecem essas histórias. Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi conquistada. Então surge o governo do Adolfo Hitler e ele produz, ele ajuda para a Alemanha se preparar para se vingar contra os ganadores da Primeira Guerra Mundial. Então, em pouco tempo, entre as duas guerras, ele prepara, a indústria produz armamento, ele tem que levantar todo um exército em pouco tempo e logo atacar na Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa aqui vai acontecer. Rússia ganador, Estados Unidos perdedor, tem pouco tempo para se preparar e se vingar contra a Rússia. Mas essa preparação, estamos compreendendo, somente vai funcionar porque Roma, papal, vai entrar. E eles têm que sustentar aquele levantamento. Eles têm, com as suas capacidades financeiras, econômicas, entrar na história e levantar o governo dos Estados Unidos. O poder econômico usando o sistema papal para fazer essa construção toda. Mas é o poder econômico que está por trás disso tudo. De uma forma geral. Forma geral. Sim. O poder econômico vai estar por trás e o papado só vai estar sendo usado para poder fazer essas coisas. Ao contrário. O papado tem poder nas mãos. Sim, mas é o poder econômico que vai usar. Não, mas é o econômico mesmo. Talvez, mas imagina um pouco as circunstâncias. Se Rússia faria guerra contra os Estados Unidos, o sistema econômico desse mundo basicamente vai quebrar. Não? Como vai funcionar? Se os Estados Unidos derrotaram uma guerra, como vai ser essa guerra? Assim, somente com tanques?
possivelmente vai ser uma guerra bem pior que isso. Talvez guerra nuclear, ok? Claro, eu estou só fazendo uma broma, não? Claro, não dá para atacar com tanques lá, não dá. Tem que ser alguma coisa. Então, nessa circunstância, o sistema econômico, eu acho, vai ser basicamente quebrado, não? Então, dessa maneira, tem que entrar o papado, tem que entrar Roma para ajudar, mas como vai ajudar? Financeiramente. Tem outra pergunta lá? Dice hombres turbulentos de tu pueblo. Ya. Está recibiendo a Daniel. ¿Cómo le explicamos Sí. que no es algo que tiene que ver con el pueblo santo, con el pueblo de Dios o el pueblo de Daniel? Uhum. Ajuda, nesse caso, ler o mesmo em inglês, na King James, que é um pouco diferente. Fala, naqueles tempos, um momento, também os ladrões de tu povo. Fala a mesma coisa? Ah, ok. Of thy people. Então, o que podemos compreender aqui é que os ladrões roubam a quem? A tu povo, a tu pueblo. Eles roubam ao povo. O anjo ainda está falando a Daniel. Então, eles são ladrões do povo de Deus. Eles roubam ao povo de Deus. Roma roubou. Os pioneiros, eles... vamos fazer isso rapidinho. Vou pegar aqui outro. Você pode ajudar? A ideia porque Roma é ladrão é uma ideia da história de Roma. Tem aí uma imagem que é chamada Sabinas. Isso. Você conhece aquela história mitológica como começou Roma? Roma começou com Rômulus e Remus, os dois irmãos. Aqueles dois irmãos armaram um grupo de soldados e de ladrões para levantar um pequeno grupo de soldados. Mas eles não foram um povo, não eram povo, não tinham mulheres. Então, para crescer com esse pequeno grupo de soldados, assassinos, ladrões, etc., eles roubaram as mulheres de um povo vizinho, o famoso rapto das Sabinas, ok? Então os pioneiros falam, Roma começou roubando as mulheres de outros povos, e assim foi o início da sua história. Logo eles roubaram tudo, roubaram sempre de outros povos as terras, roubaram Jerusalém dos israelitas, e continuaram roubando assim dessa maneira. Isso é como os pioneiros explicam essa história. Por isso os ladrões e também os quebrantadores. Outra pergunta? Ok. A pergunta é, na história, Roma ajuda ao rei do norte, não ao rei do sul, ok? E nessa história de Grécia. Em nossa história, o rei do norte ajuda aos Estados Unidos. Deveria ser o rei do sul, deveria ajudar a Rússia, se você faz a paralela, não? Nós temos aqui um pouco o problema que o rei do norte, em nossa história, é o Papa. E aqui o rei do norte é os seleucidas, Seleuco, mas ao mesmo tempo o rei do norte entra na história, o futuro rei do norte, Roma. Então temos uma colisão aqui de termos que nossa história é difícil de transportar paralelamente. Você não pode fazer isso. Esse é o problema aqui. Então, o que nós estamos fazendo, somente pegamos a lógica dos acontecimentos. Rei do Norte e Rei do Sul, dois grupos, estão em luta, estão lutando, não? Estão se combatendo, estão em guerra. Nesse momento, entra um novo poder, ou nova potência, para ajudar um dos dois.
Ok? Sem tomar aqui, ou sem pegar os detalhes, quem ajuda a quem. Simplesmente um ajuda aquele que é o perdedor desse momento. Só isso. Ok? Bom. No momento que Roma entra, pode voltar ao mapa, por favor. No momento que Roma entra, isso. Basicamente, o rei do norte não pode continuar. Ele já estava no caminho e Roma não manda tropas de Roma, mas eles pagam um exército que vai lutar em vez de Roma e eles freiam aqui os avanços do rei do norte. E isso fala o seguinte versículo 15. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então aqui nesse versículo 15, o Antíoco avança contra Egito, em direção a Egito. No caminho ele enfrenta Escopas, o general Escopas, mandado pelos romanos, ele conquista a ele. Ou seja, as tropas de Egito são conquistados. Significaria para nós que os Estados Unidos, depois de ser conquistados, lutarão novamente contra a Rússia e ganharão. Por quê? Porque tinham recebido ajuda de outro povo, dos quebrantadores, dos violadores de outro povo, da Igreja Católica, ou do Papa. Essa guerra aqui, no ano 198 a.C., é a Batalha de Panium. Escopas foi mandada por Roma. Isso. Aqui no mapa, vocês acham o Panium. Obrigado. Aqui, ao lado, perto de Jerusalém. Panium. Israel não tinha nada a ver com isso. Foi a batalha do rei do norte contra o rei do sul, mas foi ao lado de Israel. Foi lá, no território de Israel. Nessa cidade de Panium, tinha um santuário para o deus Pan. Ok? Aquele deus que a mitologia se imagina como um homem com as patas de uma cabra, ou de uma cabra, não? Cordeiro? Carneiro? Não tem. Então, aquele Deus, aqui tem um santuário. E uma das características desse Deus, que gostava muito da música, por isso tem a flauta de Pan. E ele é um Deus que tem muito a ver com a erótica, mas uma das suas coisas, ele gostava muito de dormir cada dia no meio-dia, fazia a sua siesta, ok? No meio-dia e na meia-noite ele dormia, e vocês não poderiam acordar aquele Deus. Se você acordar aquele Deus na sua siesta, no meio-dia, meia-noite, ele ficaria muito bravo, super bravo, ok? Na mitologia. Isso é que compreendemos que acontece aqui. Nessa história, nós achamos vários símbolos para compreender que isto
vai ser um evento paralelo ao clamor da meia-noite em nossa história. Vamos dedicar algum tempo. Você vai falar um pouco disso? Meia-noite, clamor da meia-noite? Não vai explicar muito. Não, isso não. Mas os eventos de meia-noite, clamor de meia-noite? Sim. Eu também vou tocar um pouco mais disso. O que aconteceu lá na história milerita, o que foi o que aconteceu, o que fez o clamor de meia-noite, o que aconteceu na meia-noite, qual é a diferença entre esses dois eventos. Para nós, são dois eventos distintos, marcados na história dos mileritas, claramente. Nós todos conhecemos o clamor de meia-noite de Mateus 25, não? Onde acordam as virgens que estavam dormindo. E aqui temos aquela paralela dessa história daquele Deus que dorme e acorda ele. E ele nunca está preparado para ser acordado na meia-noite ou no meio-dia. Não gosta disso. Ele fica bravo. Agora, para nós, compreendemos que aqui, nessa fase entre meia-noite e clamor de meia-noite, é o tempo onde Deus ata ou junta o primeiro grupo, os sacerdotes. Esse é um tempo de aqui para aqui, onde se fecha o grupo deles. Basicamente, todo esse tempo já é porta fechada para o primeiro grupo, para os sacerdotes. Ok? Mas nesse tempo acontecem essas coisas. E nosso povo vai ter a capacidade de pré-avisar ao mundo desses acontecimentos. Na verdade, que já estamos fazendo isso. E tem mais coisas aqui que ver com isso. Mas esses são os eventos que nós acreditamos vão acontecer aqui no futuro próximo. Parece um pouco incrível isso acontecer, porque mesmo que estamos vendo as possibilidades disso, na verdade ninguém crê que realmente vai acontecer isso. Ninguém acha que os governadores vão ter aquela loucura de realmente começar uma guerra desse tamanho, ok? Mas a profecia nos explica que sim, isso vai ser. Você poderia agora, não vamos fazer isso, somente dar uma ideia, adicionar muitas ideias do que significa aquela batalha onde os Estados Unidos vão conquistar novamente a Rússia e acabar com a Rússia. Mas se você pega a palavra pan, você tem muitas palavras como panteísmo ou como pandemônio ou demonium, ou como Pandora, ou como Pangeia, ou como é que, pandemia, ou pandemia, etc. E acredito que todas essas palavras que têm que ver com pan, são coisas que acontecerão aqui nesse momento. Acreditamos que já estamos faz tempo dizendo que no clamor da meia-noite vai acontecer a mesma coisa como no decreto dominical. As coisas que Elena White fala que aqui acontecem no decreto dominical acontecerão já de uma maneira mais pequena, primeira vez no clamor da meia-noite. Sabemos que Satanás vai aparecer no decreto dominical. Ele vai se visualizar como anjo de luz. Mas acreditamos que isso já de uma maneira vai acontecer aqui, onde todos os demônios são liberados para trabalhar na terra. Onde Pangeia, que Pangeia? Pangeia é um mundo, não? Esses foram os continentes antes de ser dividido em continentes. Então, o que acontece aqui, na história dos reinos paralelos, é que o mundo já não vai ser estados divididos, mas eles se vão unir em um novo ordem mundial, debaixo da liderança da ONU. E assim, muitas coisas aqui você poderia explicar e ver
do que acontecerá nesse momento. Mas temos pouco tempo para completar aquele capítulo aqui e vou continuar, porque agora, na Bíblia, acaba aqui falar da história da Grécia. Acabou a história da Grécia. Versículo 16, você já pode ver como é o fim dessa história. E o que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. Ele que vem contra ele, aquele que vem é Roma. Contra quem? Contra o rei do norte, contra Antíoco III, ele fez o que ele quiser. No momento que Roma literalmente entra nessas áreas geográficas, eles não têm problema de conquistar qualquer exército. A tecnologia da guerra dos romanos é superior à dos gregos. Eles entram e os gregos não podem dar resistência a eles. Não podem dar. E desaparece da história o império dos Seleucidas. Desaparece. Todos os impérios, Macedônia, do Cassandro, Trácia, tudo isso desaparece rápido, uma vez que Roma entra. E aquele que entra, aqui nesse versículo, foi Pompeio. O general Pompeio. Ele entrou e ele também conquista a Jerusalém. Isso vocês podem ver aqui no mesmo versículo. E o que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Então entra Pompeius, e ele conquista. Ele conquista Jerusalém no ano 603 a.C. Desculpa, em 65 ele... Não. Sim, não. Sim? Ainda não. Vou explicar por quê. 65 ele conquista os Seleucidas. 63 ele entra na Terra Gloriosa, em Jerusalém. O Império Romano ainda não começa, porque tem uma profecia que Roma é o chifre pequeno. E o chifre tem que crescer para o norte, agora entrou por norte. Depois para a Terra Gloriosa, 63 para a Terra Gloriosa. E depois o chifre se virá para o sul. Ainda não conquistou o sul. Daniel 8:9. Daniel 8:9 está dizendo isso. Então aqui começa Roma a se estabelecer, mas já desaparece o rei do norte, os Seleucidas, e o novo rei do norte é Roma, começando nesse momento. O rei do norte. Como temos mais ou menos uma meia hora só, então vou resumir o que acontece aqui. Os versículos seguintes, versículo 17, 18, 20, vamos fazer a seguinte coisa. 18. Ok? O versículo 17, quando fala e dirigirá o seu rosto para ver com a potência de todo o seu reino,
etc. E assim ele fará e lhe dará uma filha das mulheres. Essa é a história da seguinte pessoa liderando o Império Romano, que foi Júlio César. A filha das mulheres, Cleopatra, a sétima. A história do versículo 20, e o sucessor de Júlio César, no seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do seu reino. Isso foi Augusto César. E depois no versículo 21, fala depois se levantará em seu lugar um homem vil. Isso foi Tiberius César. Aqui a Bíblia fala em poucos versículos a história de 4 homens. Não todos foram imperadores. Ele foi um homem forte, basicamente a pessoa mais poderosa em seu tempo. Contra ele se levantou César, e César ganhou uma guerra civil contra Pompeio. Pompeio fugiu, foi assassinado. Depois de César, que também foi assassinado, a Bíblia fala disso, se levantou o seu filho adotivo, Augusto César, que fez mandar um recadador para o seu reino. Nos tempos de Jesus, lembramos isso, que eles têm que ser o censo do povo. E depois dele, o seu filho adotivo, Tibério César. E nesse tempo, Jesus é crucificado, como vocês podem ler nesse versículo 21 ao final, mas ele virá, verso 22 ao final, como também, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança, que foi quebrantado durante o reino do Tibério César. Tem muita história aqui, e como não temos previsto o tempo para isto, quero fazer uma aplicação aqui. O que significa isto aqui para nosso tempo? Simplesmente não é uma continuação dessa história aqui. Nós não podemos entender Daniel 11 assim consecutivamente, como um relato cronológico, se fazemos a aplicação profética. Mesmo na primeira aplicação não é completamente cronológico. Às vezes Daniel 11 volta para trás e começa a contar os eventos novamente. Então aqui compreendemos outra paralela. A Bíblia mencionou os 4 últimos reis da Pérsia. E quando fala de Roma, menciona os primeiros 4 imperadores ou homens que fazem a Roma o que é aqui nessa história. Ok? Pompeio, general. César, um general. Augusto, tem aqui um grupo que se chamava o Triunvirato. Ele foi parte do Triunvirato, junto com Marco Antônio e Lépidos, mas ele também foi o primeiro imperador, e Tibérios, o segundo imperador da história de Roma. Então, esses homens, podemos entender, dando uma paralela aos 4 reis da Pérsia. Pompeio, sendo uma paralela a Clinton. César, paralela a Bush, o segundo. Augusto César, uma paralela a Obama. E Tibério César, paralela a Trump. Tem algumas coisas aqui, como por exemplo, Augusto César fez o censo. O censo foi uma reforma financeira do império. E já falamos do Obama que ele fez a mesma coisa. A reforma financeira do império, Augusto César, a reforma financeira dos Estados Unidos por Obama. Tibério César entrou caladamente, mas ele se virou um homem muito vil. Trump, a mesma coisa, ele entrou caladamente. Ou seja, o que significa isso? Que ele entrou oficialmente. Ele foi votado,
não tem nenhuma coisa estranha aconteceu lá. Tem coisas estranhas, mas você compreende o que eu quero dizer. Mas ele se virá um homem vil na história. Ele vai tornar-se um ditador. Assim tem algumas coisas, acho que tem mais paralelas. Somente isso eu queria mencionar para nós ter uma ideia que a Bíblia faz aqui uma revisão da história. E mediante a história de Roma, que o versículo 14 falou, Roma cumpre a visão. Então a Bíblia novamente dá um segundo testemunho dos eventos que já tínhamos compreendido desses primeiros versículos aqui. Somente versículo 23 até 29 são versículos importantes também. Sim. Na Liga dos Judeus, nesse versículo, a Bíblia volta para trás na história e lembra o momento quando os romanos entraram, na verdade, na história. A Liga dos Judeus foi uma aliança que os judeus fizeram com os romanos. Como aqui fala, tempo de aliança entre os judeus e romanos, no 158. Que nesse ano foi feita uma liga, já foi estabelecida em 161, depois foi renovada em 158, antes de Cristo, a liga, a aliança dos judeus com os romanos. Nessas alturas, Israel ficou livre, somente foi uma aliança. Antes de Cristo. Estamos voltando na história. Eu escrevi erradamente no documento? Sim. Desculpa, tem que trocar isso na sua apostila. Obrigado. A batalha de Acre também está errado como vice antes de Cristo. Ok? Obrigado. Então, o que acontece aqui nesse tempo, 23, e depois do concerto da liga com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Isso é a história de Roma. Roma fez isso. Ele fez alianças com os diferentes povos. Roma, uma das suas estratégias para expandir a sua potência foi simplesmente mediante alianças. Ok? Eu posso te conquistar, mas você também pode fazer aliança comigo. Tem que pagar, mas eu vou te proteger. Se eu preciso de tua ajuda, você me manda suas tropas. Vamos fazer um contrato, sim ou não? Não? Ok, vou entrar, vou conquistar de você de todas as maneiras. Então isso que fez, ele falou sim, então boa decisão, porque não tem alternativa. Enquanto Roma tinha a capacidade de simplesmente derrotar, mas eles às vezes ofereceram mais fácil, mais rápido, sem perder muita força, fizeram as alianças. Claro, não? Então uma técnica diferente que Roma usa, coisa que os seus pais não fizeram, fala a Bíblia, para expandir o seu império. Agora, se você transporta isso para nosso tempo, você está vendo o que acontece com Trump. Trump está fazendo uma política diferente, como os presidentes normalmente não fizeram. O presidente faz uma política. Trump faz o quê? Confusão, mas é negócio, não? É economia. Ele é bem na economia. Então, ele pensa diferente para solucionar os assuntos. Ele tem outra maneira de fazer, de solucionar. São soluções econômicas para fortificar os Estados Unidos. Ok? Todo mundo fala que ele não tem ideia da política. Não tem ideia do que está fazendo. Ele tem ideia, sim, da economia. Tem. Ok?
Então, isso é o que a Bíblia está nos ilustrando. E toda essa história do versículo 23 até o versículo 29 é uma história que eu somente vou resumir aqui. É a história da conquista do Egito. O chifre tinha que se virar para o norte, conquistou Seleucia, para a Terra Gloriosa, conquistou Israel, e depois para o sul. Isso demorou mais um pouco, mas conquistou finalmente no ano 31 antes de Cristo. Ele conquistou a Egito. E isso aconteceu na batalha de Axio, ou Actium. Ok? Axio é um lugar aqui nesse lado da Grécia. As tropas de Roma, de Augusto, foram desse lado, e as tropas de Marco Antônio e Cleopatra vieram desse lado para se enfrentar aqui. Interessantes detalhes que não vamos a compartilhar nesse momento, mas Augusto é vitorioso nessa batalha. Marco Antônio fuge para Egito, Cleopatra também fuge para aqui, e os dois se suicidam ao final, e fica Augusto Octaviano como o único líder no Império Romano e o primeiro imperador da história de Roma. E ele troca o sistema político de uma república a um império, ok? Como uma monarquia. Então isso é a história que acontece aqui nesses versículos. A Bíblia nos dá muitos detalhes disso. Essa história tem que ver com Cleopatra e Marco Antônio. Uma das coisas que a Bíblia fala aqui, que os dois homens se sentam em uma mesa, no versículo 27. Também os dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e uma mesa falarão mentira. Então, todas essas coisas você ainda pode ler bem no livro de Urias Smith, onde ele dá os detalhes, mas a aplicação profética para nós seria que estamos falando aqui do Axio. Axio é a conquista, a batalha que é ganhado, o vitorioso é o rei do norte, Estados Unidos, contra o rei do sul, Rússia. Compreendemos que isso não é outra batalha, outra guerra em nosso tempo, porque já lembramos que em Panium aconteceu a mesma coisa. Então não faz sentido que os Estados Unidos derrotam a Rússia novamente se já foi derrotado. Ok? Então compreendemos que Panium é a mesma coisa que Axio. Somente tem mais detalhes aqui. Em Panium, o rei do norte conquistou o rei do sul. Tá? Em Axiom, o rei do norte conquistou o rei do sul. Não tem diferença, mesma história. Somente diferentes momentos, diferentes pessoas da mesma história. Para nós fica a mesma coisa. Rei do norte, Estados Unidos, no clamor de meia-noite, conquistará ao rei do sul, a Rússia. São duas batalhas que falam do mesmo evento. Somente que aqui dá mais detalhes e não temos muito tempo para entrar nesses detalhes. Uma das coisas que a Bíblia fala é que os dois homens se sentarão em uma mesa falando mentiras. Tem dois homens aqui, Donald Trump e Putin. Se sentarão em uma mesa, estão fazendo aliança, estão fazendo promessas, mas são promessas falsas, são mentiras.
aqueles homens aqui, Marco Antônio e Augusto César, Augusto Octaviano, ainda não foi César, eles se sentaram numa mesa. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança no triunvirato. O triunvirato é uma instituição política para vingar a Júlio César. 3 homens, Marco Antônio, Augusto e Lépido, que morreu, se sentaram numa mesa, fizeram uma aliança para vingar a Júlio César. Eles perseguiram os assassinos do Júlio César. Mas depois, na verdade, eles começaram a lutar entre eles, porque cada um deles queria ficar com o império. E finalmente, somente queda Augusto dominando todo aquele império, todas aquelas áreas. Nesse momento começa a história do Império Romano. Sim, são tratados falsos. Exatamente. Isso que achamos que entre meia-noite e clamor de meia-noite vão ser tratados de paz. Estados Unidos vão se rendir, vão se submeter, mas são tratados falsos, são promessas falsas. No mesmo tempo, se estão preparando para se vingar e para fazer um contra-ataque. Ok? Bom, saltamos até o versículo 30. 30, 31. Versículos um pouco complicados. Porque virão contra ele navios de Quitim. O versículo 29 dá para começar. No tempo determinado tornará a vir em direção ao sul, do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Décadas depois, Roma não tinha mais sucesso atacando ao sul. No tempo determinado tornará a vir em direção ao sul. 30, porque virão contra ele navios de Quitim. Aqueles navios são os navios dos vândalos, que em Apocalipse 8 conhecemos como a trompeta número 2. Os vândalos atacando desde aqui, do sul da perspectiva de Roma, atacaram Roma e eles ficaram com o domínio de todo o mar Mediterrâneo. Os vândalos dessas áreas aqui, ok? Esses são os navios de Quitim. E acontece aqui, nesse momento, uma coisa importante para a história sagrada. Versículo 31. E braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, nesse momento, novamente acontece que já ouvimos em outras palestras, o contínuo é tirado. E é colocado aqui, nesse momento, a abominação desoladora. Isto é a história quando troca o liderazgo do mundo de Roma papal, de Roma pagã a Roma papal. É tirado o contínuo, é tirado o paganismo, é tirado Roma pagã, é substituído por Roma papal. Para nós, isto aqui é o decreto dominical, quando Roma papal novamente vai assumir o liderazgo do mundo, por completo. A vitória dos Estados Unidos contra a Rússia teve o seu preço, porque quem financiou aquela vitória foi o Papa. E se você pedir algo do Papa, ele não vai dar isso de graça, ok? Você tem que pagar com a sua alma. Então, os Estados Unidos entrega-se nesse momento para o papado, tem que se submeter, o Papa toma o domínio do mundo. E toda a história se virou de uma maneira incrível, inimaginável para o mundo. Tínhamos Rússia, tínhamos os Estados Unidos e de repente o Papa governa o mundo. Ok? Sim. Aliança Santa
em 1984, o Papa começou a fazer uma aliança com os Estados Unidos. Uma aliança secreta com Ronald Reagan para atacar justamente a Rússia. Ok? Agora a história desse versículo até o final, dos versículos 30 até o versículo 39, deste versículo 31 é a história dos 1200 dias, dos 1260 dias, o domínio papal no mundo. Somente você, se quiserem, podem ler o versículo 33, que fala bem claro dessa história. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. Por muitos dias, por 1260 dias, os entendidos do povo de Deus cairão pela perseguição, por fogo, pelo martírio. Esse é esse versículo. E se você agora chega ao versículo 36, vamos somente mencionar um detalhe aqui. O novo rei do norte, desse 31, é o Papa agora. E quando a Bíblia fala desse rei do norte, no versículo 36, ela diz: este rei fará conforme a sua vontade. O Papa fez conforme a sua vontade. Levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. É o Papa. Um dos detalhes, uma das características do Papa é que ele é o único que se levanta. Caiu Babilônia, não se levantou. Caiu Medo-Pérsia, nunca mais para se levantar. Grécia, não se levantou. Roma tampouco. Mas o único que caiu e se levantará é o Papa. Ok? Na Bíblia, toda é a única pessoa, a única entidade que se levanta depois de cair. Por quê? Porque ele copia Cristo. Ele é o anticristo. Cristo morreu, mas se levantou. O Papa, o anticristo, é o único que faz a mesma coisa. Cai e se levanta. Então, quando a Bíblia fala essas coisas, vocês sabem que está falando aqui do anticristo. Mas, quando a Bíblia fala, e este rei fará, então, nós compreendemos, lógico, que aqui fala do rei do versículo anterior, do versículo anterior, do versículo anterior, o rei do norte, o Papa. E este é o momento quando Urias Smith faz um erro. Ele fala, se nós poderíamos dizer, não este rei, mas um rei fará conforme a sua vontade. Por quê? Porque ele não compreendeu o significado dos versículos. E Urias Smith tem uma ideia que aquele rei é Turquia. Mas você não pode falar de Turquia, porque aqui fala este rei. Este rei é o Papa, ele compreendeu isso. Então ele queria mudar, trocar uma palavra, para que a sua ideia faria sentido aqui. Podemos fazer isso ou não? Não podemos trocar nenhuma palavra na Bíblia. Não podemos dizer um rei, quando a Bíblia fala este rei. Este rei é bem claro que é o rei do versículo anterior, que é o Papa. Então, se vocês leiam Urias Smith, não podem ter confiança nas suas explicações, começando nesse versículo aqui, Daniel 11. Tudo está bem, bastante bem até esse versículo, mas agora o resto não funciona, porque ele comete esse erro. Bom, agora já acabou basicamente essa história. O nosso estudo de Daniel 11 também acabou. Vem agora os versículos sumamente importantes, mas esse é um estudo, normalmente precisamos uns 5 horas para explicar o que acontece aqui. 40, 41, 2, 3, 4 e 5. Básicamente repite lo que... Helena White que repite nessa história o que acontece nessa história. Ok?
40 fala do tempo do fim, 1798. E nosso tempo do fim, 1989. Tempo do fim. Aqui o rei do sul se levantou contra o rei do norte. Aqui o rei do norte se vingou. E com carros, com navios, ele se levantou contra o rei do sul. A caída do comunismo em 1789. Versículo 41 fala que o rei do norte entra na terra gloriosa. A terra gloriosa, os Estados Unidos, o Papa entra na terra no decreto dominical. O seguinte versículo, o decreto dominical universal. O mundial. Ok? No versículo 43 fala que aquele rei do norte não somente vai dominar os Estados Unidos, não somente vai dar um decreto dominical universal, ele simplesmente vai se apoderar de tudo que o mundo tem, também da prata, das coisas preciosas. Ou seja, o Papa vai, especifica Daniel 11, ter o controle completo da economia, da política, de todas as áreas desse mundo. Versículo 44, agora acontece uma coisa, fala, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar muitos. Então, nessas alturas da história, já estamos tempos pós-decreto dominical, ele ouve coisas que podemos dizer são as notícias da vinda de Jesus, da volta de Jesus. As notícias do Oriente você pode demonstrar e do Norte é um símbolo para as coisas que anunciam a volta de Jesus. Mas também o Oriente é símbolo dos filhos do Oriente, que são os islamistas, o Islã. O Islã é uma história paralela aqui, que todo o tempo acontece e participa nessa história. Somente Daniel 11 não fala muito disso. Mas somente aqui dá uma ideia que eles também aparecem na história. Eles farão coisas dessa história bem importantes em contra do rei do norte. Ok? Eles participam, eles estimulam eventos. E finalmente no versículo 44, não, isso foi 44. E 45, o final, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Então, nesse momento aqui da história, vai acontecer algo. Temos aqui o monte santo e glorioso, símbolo do povo de Deus, símbolo dos 144 mil. E ao outro lado, temos o mar, todo o mundo, os povos, as nações. E ele se colocará em meio dos dois. Por quê? Porque ele não quer que aqueles dois entrem em contato. Ok? Ele faz tudo possível para aqueles dois não se podem conectar. Porque Isaías 2 fala que os povos irão em busca do monte mais alto. Eles querem se salvar, porque de aqui Deus dá a salvação para os seus povos. E ele se levanta em ira para acabar aquele trabalho missionário que o povo de Deus vai fazer em toda a terra nessas alturas da história. Queridos irmãos, isso é Daniel 11. O próximo capítulo de nossa palestra vai falar somente um detalhe que acontece aqui nessa história antes da meia-noite, a predição antes da meia-noite. E esqueci algum detalhe
que eu queria mencionar aqui, que vou adicionar também, se Deus permitir, na próxima hora. Podemos então nos ajoelhar para agradecer a nosso Deus. Nosso querido Pai, em poucas horas hemos podido falar um pouco de Daniel 11, capítulos sumamente interessantes. Querido Senhor, não compreendemos por que o teu povo não tinha compreensão dessas coisas nos últimos 150 anos da sua história. Querido Pai, o que aconteceu com teu povo? Esses versículos onde já tudo estava profetizado, o que acontecerá na história. Acreditamos que somos uma geração muito abençoada, privilegiada. Por favor, ajuda-nos para usar bem aquela confiança que você tem para conosco, para compartilhar, para estudar, para entender essas histórias e essas aplicações proféticas. Porque tudo isto tem que ver conosco. Tem um impacto em nossas vidas. Deveria ter. Pedimos a tua ajuda para cada um de nós compreender isso. Pelo nome de Jesus. Amém.